Nós vamos dar continuidade agora, conversando um pouquinho sobre concorrência pública. Concorrência pública é aquela modalidade mais elaborada de licitação e a gente tem nela 5 fases: o edital, a habilitação, a classificação, a homologação e a adjudicação. Vamos falar sobre todas elas. Primeiro, um edital de concorrência pública é o elemento que a gente tem no processo licitatório mais elaborado. Ele vai ter que prever uma série de coisas sobre as quais a gente já conversa. Quais são os valores do edital de licitação que envolve uma concorrência pública? A gente já viu ali na tabela do vídeo passado, né? Compras e serviços acima de 1.430.000, obras e serviços de engenharia acima de 3.300.000. A professora Maria Silvia diz que o edital, esse primeiro ato, ele é o ato pelo qual a administração faz uma oferta de contrato a todos os interessados que atendem às exigências nele estabelecidas. Alguns autores gostam de dizer que o edital é a lei da licitação. Então, antes de falar só quais são as funções do edital, eu queria contar um pouquinho, retomar a ideia de quando é que começou esse processo licitatório. Ele começou quando alguém identificou a necessidade de compra, aquisição de um produto, serviço ou de uma obra, né? E nesse momento começou um processo interno na administração para verificar que característica tem esse produto, qual é quantitativo que eu preciso, verificar se eu tenho disponibilidade financeira e orçamentária, tem que estar previsto em lei esse gasto, tem que ter dinheiro para pagar esse fornecedor. Então, a autoridade competente disse que sim, pode comprar, e agora a gente está na comissão de licitação para ela confeccionar o edital, conversar com quem realizou a demanda, quem vai usar o produto e verificar como é que ela vai descrever esse produto no edital, né? Esse é o edital. O edital vai prever todas as características do produto, do objeto, da compra, da forma do pagamento, do jeito que a proposta tem que ser apresentada, os documentos que os licitantes têm que apresentar, e é por isso que ele é tido como a lei da licitação, porque não obstante eu tenha uma lei federal ou, né, eventualmente estadual e municipal que falam de licitação, eu vou ter que seguir o que diz a lei, o edital. Quais são as funções do edital? Dar publicidade à licitação, identificar o objeto e delimitar os proponentes. Quando eu identifico o objeto, eu automaticamente estou dizendo: olha, quem tem esse objeto para me vender é bem-vindo, quem não tem, não é, né? Circunscrever o universo de proponentes e estabelecer os critérios para análise e avaliação desses proponentes e dessas propostas, regular os atos e termos processuais e fixar as cláusulas do futuro contrato. O edital ele já vai prever como é que vai ser esse contrato, quais são as condições da contratação. O artigo 40 da Lei 8666 diz o que é um edital e o que ele deve conter. Esse edital, ele é feito por escrito, né? E ele é feito fisicamente. Então, ele é rubricado pela autoridade competente, ele tem que ter números paginados, folhas paginadas, ele tem que prever uma série de requisitos burocráticos, né? É um documento que vai estar no processo licitatório, que já começou lá com aquele ofício e que vai documentar todo esse trâmite. Especialmente, o artigo 40 vai descrever um edital de licitação, né? Então, ele vai ser bem técnico, vai falar de condições de um edital para obra, para serviço, local e horário, código de acesso de comunicação à distância, né? Se tem um projeto, onde é que ele está, como é que eu vou retirar, quais são as sanções, qual é o objeto, quais são os prazos, o endereço para eu me apresentar ou para eu levar os meus documentos, tudo isso está previsto no edital de licitação. O artigo continua aqui, né? E, de novo, o original desse edital tem que ser datado e rubricado e tem que permanecer no processo administrativo de licitação. O que um edital pode apresentar de errado? Estou usando aqui o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que diz que se eu identificar de forma defeituosa o objeto, o edital vai estar com problemas. Se eu delimitar incorretamente os proponentes, vocês vão lembrar que a gente, quando conversou sobre os princípios, né, eu mencionei que eventualmente fere a isonomia quando eu coloco um requisito de muita exigência para esse objeto, ou quando eu coloco um requisito
que vai apresentar uma restrição no mercado, né? Só quem construiu prédios daquela magnitude é que podem participar, ou só quem tem 10 anos de experiência que pode participar. Então, a gente vai ter uma afronta aos princípios da licitação e, por conta disso, o edital vai ter vícios, ele vai estar viciado. Caráter aleatório discriminatório de critérios, estabelecimento de trâmites processuais que cerceiam a liberdade dos agentes e a lisura do procedimento, são todos exemplos de situações que podem trazer problemas ou vícios no edital. E se eu tiver um edital que tem uma dessas características? Aí a gente tem que impugnar esse edital, mas o procedimento sobre impugnação e essa dialética que acontece nos atos decisórios da licitação, vocês vão aprender lá no processo administrativo, uma disciplina do 9º período, tá? Depois que eu publiquei o edital, eu vou fixar prazos de publicidade para ele e vou agora abrir as propostas e os documentos. Então, nesse segundo momento, na habilitação, que é agora a segunda fase do processo licitatório, eu recebo os licitantes que se apresentaram, né, no dia e hora marcados. Estou falando aqui da concorrência, ela é uma modalidade presencial. E esses representantes, ao lerem o edital, identificaram quais são os documentos que os habilitam de forma jurídica, técnica, econômico-financeira, fiscal e trabalhista. Esse fiscal aqui foi revogado e substituído pelo fiscal e trabalhista, tá? Deixa eu explicar um pouquinho sobre cada um deles. A habilitação jurídica vai consistir em demonstrar para a administração que eu sou uma pessoa física, uma pessoa jurídica, que eu tenho um RG, um CPF, que eu tenho um endereço, né, uma inscrição. A qualificação técnica diz respeito a demonstrar que tecnicamente eu estou habilitado a fazer uma obra se eu estiver fazendo uma licitação para construção, ou eu estou habilitado a dar um parecer jurídico se estiver sendo contratado um parecer. A qualificação econômico-financeira vai levar em consideração o balanço da empresa, se ela está financeiramente apta a contratar, e eu tenho esses critérios todos no edital. E a regularidade fiscal e trabalhista, porque eu vou ter que apresentar atestados, né, certidões que dão conta de que eu sou uma pagadora em dia com o fisco e com os direitos trabalhistas dos meus empregados. Além disso, a gente tem uma declaração que cumpre uma regra da Constituição Federal, no artigo 7º, inciso 33, que é a de proibição de trabalho noturno, perigoso, insalubre, a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo nas condições de aprendiz. Menores de 14 não podem trabalhar. Todo esse kit é o kit de documentos que me faz ser habilitado. E como eu sei se eu vou ser habilitado? A comissão vai receber esses documentos, vai abrir provavelmente na minha presença, junto com todos os outros interessados, e vai declarar a minha condição de habilitado ou não. Ainda para falar da habilitação, queria contar um pouquinho sobre o que acontece com o consórcio. Vamos imaginar que a gente tem um objeto licitatório que a minha empresa sozinha não atenda os requisitos do edital, mas que se eu me juntasse com uma outra empresa, talvez a gente conseguisse fazer frente a essa situação. Então, é possível que, se o edital assim autorizar, é possível que as empresas se apresentem de forma consorciada. O que é o consórcio? É um conjunto de empresas que são individualmente empresas, elas não são uma coisa só, mas elas se comprometem, através inclusive de uma carta declarando quem são as empresas consorciadas, elas se comprometem a se apresentar de forma consorciada e depois, se vierem a ganhar o processo licitatório, serem mesmo consolidadamente uma empresa, né? Então é um jeito da gente universalizar e aumentar a competitividade, promovendo inclusive a participação de empresas que sozinhas não fariam frente ao objeto da licitação ou às exigências econômicas dessa licitação, mas que unidas podem fazer frente. Um detalhe é que essas empresas todas vão apresentar os documentos também de forma junta, mas elas vão apresentar os documentos, eu vou voltar aqui um pouquinho, da habilitação jurídica e da regularidade fiscal de forma separada.
Então, eu vou ter lá o envelope de documentos das empresas consorciadas. Dentro desse envelope, eu vou encontrar individualmente a habilitação jurídica, irregularidade fiscal e trabalhista de cada uma delas e, conjuntamente, a qualificação técnica e econômico-financeira, que são os motivos pelos quais eu me consorcio, né? Ah, mas a gente só se consorciou tecnicamente. Então, é tecnicamente que a gente vai apresentar em conjunto esses documentos. Um outro detalhe é que, uma vez consorciado, se qualquer das empresas, sejam elas quantas forem, se qualquer das empresas consorciadas não apresentar qualquer de um dos documentos, todo o consórcio perdeu a possibilidade de participar, ele vai ser inabilitado, o que é muito problemático, né? Porque uma empresa que escolhe participar de forma consorciada, ela está impedida de participar sozinha, porque senão ela dobra a sua possibilidade de ganhar a licitação. Então, nesse caso, ela escolhendo participar consorciada, não está mais apta a isoladamente se apresentar. E a responsabilidade sobre as empresas consorciadas é de todos de forma solidária, né? Analisadas a documentação de todos os licitantes, a gente vai ter agora uma pessoa que não é mais só uma licitante, mas ela passou a ser uma ofertante. Ela é dona agora do direito de ter a sua proposta aberta. Veja só o que aconteceu com os licitantes que tiveram irregularidade fiscal ou a falta de algum documento necessário. Eles foram inabilitados. Então, eles já ganharam eventualmente seus documentos de volta e eles não vão poder continuar o processo licitatório. Inclusive, a administração não toma nem conhecimento da proposta que eles apresentaram. Devolve esse envelope das propostas lacrado. Já esses licitantes que tiveram o checklist completo e apresentaram os documentos, eles vão ser habilitados ou qualificados. Essa terminologia indica que eu estou diante de um licitante que já foi aprovado na fase habilitatória e que, portanto, agora vai ter a sua proposta analisada. Tá? O que é que pode acontecer de errado na fase de habilitação? Exigir documento excessivo, exigir índices de capacidade econômica excessivos, aviltantes. Então, a gente tem lá formas de analisar o balanço e alguns índices são exigidos. Um índice que consiga demonstrar para a administração que essa empresa ela tem uma idoneidade econômica, né? Uma idoneidade econômica porque ela não vai passar para uma empresa um contrato milionário sem minimamente saber se essa empresa tem capacidade econômica. Se eu exigir demais, eu estou restringindo competitividade, porque eu estou querendo que a pessoa que vá se candidatar a contratar comigo tenha uma capacidade econômica desproporcional ao objeto do contrato, né? Exigência de índice de capacitação técnica também desnecessário, e aquele exemplo que eu retomo toda vez, quer que eu tenha construído 10 prédios de igual magnitude para construir o prédio da administração. Talvez seja uma exigência de capacitação técnica absolutamente restritiva, né? Esses são os vícios que podem apresentar. Perceba o seguinte, esses vícios, eles estavam todos previstos no edital, de modo que possivelmente eu já pudesse identificá-los lá no edital. Não precisava ter esperado chegar até agora para verificar esse tipo de problema, né? E a gente encerra então por aqui para falar sobre habilitação e no próximo vídeo eu retomo para mostrar como é que a gente analisa a classificação, como é que faz para ver qual é a proposta vencedora, ok?